Nós cumprimentamos a todos os nossos amigos, as nossas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, que semanalmente nos acompanham aqui no nosso programa Caminhando Juntos, este programa que é da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu, pastor Geraldo Valmer Schiller, presidente da IELB, tenho o privilégio de compartilhar com você. Nosso objetivo é refletir sobre o amor de Deus e, acima de tudo, refletir sobre o privilégio que é sermos alcançados por este amor e termos ao nosso redor outras pessoas que também foram alcançadas pelo mesmo amor, colocadas em comunhão no mesmo corpo, no corpo de Cristo, e assim nós podemos caminhar juntos em direção à pátria eterna. Nós queremos hoje meditar sobre o tema Juntos, confiando na esperança que provém da manjedoura de Belém. Quem teve o privilégio de ir ao culto neste último final de semana, ou quem montou a sua coroa de advento na sua própria casa, teve o privilégio de acender a segunda vela da coroa, que é justamente a vela de Belém. A vela de Belém. Por isso, queremos refletir hoje sobre o tema Juntos, na esperança que provém da manjedoura de Belém. É muito interessante que, se nós olharmos lá no Antigo Testamento, no livro de Miqueias, que foi escrito séculos antes do nascimento de Jesus, no capítulo 5, e versículo 2, diz assim: E você, Belém, Efrata, ou seja, ali era a tribo de Efraim, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui Deus, através do profeta Miqueias, ele anuncia que o cumprimento da grande promessa feita, já desde o capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, se daria em Belém. Ou seja, o Messias prometido, o Salvador prometido, o Filho de Deus nasceria em Belém, na cidade de Belém. E como nós vemos nesse texto, Belém era uma pequena cidade. Ela não era uma cidade assim de expressão. Não era uma cidade que tinha uma grande representatividade, que representavam muito na economia do país. Uma cidade que tivesse alguma atração turística, uma cidade que tivesse alguma coisa que a colocasse em destaque no mundo conhecido daquele tempo. Belém era um lugar pequeno, a população de lá, na sua grande maioria, era uma população pobre, ou seja, uma cidade sem expressão, uma cidade que, humanamente falando, a gente não encontrava nada que a colocasse numa posição de destaque. Era, resumidamente, uma cidade humilde, uma cidade simples. Mas de lá veio Davi, né? Davi era originário de Belém. E por isso que José, que era descendente da família de Davi, precisou ir para lá para atender uma exigência do império, né? Foi lá fazer o seu recenseamento. E quando estava lá com Maria, completou-se o tempo da gravidez de Maria e lá nasceu Jesus. Indo agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, 8, 9 e 10, diz assim: Havia naquela mesma região, aqui também está se referindo à região de Belém, ou seja, eram os arredores ali da cidade de Belém, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Então veja, aquilo que foi prometido lá em Miqueias 5:2 se cumpre aqui, né? E é testemunhado pelos pastores de ovelhas que receberam a visita do anjo. Depois nós vamos ver aqui que aparece de repente uma multidão de um exército celestial, uma multidão de anjos louvando a Deus e dizendo glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então você percebe que aquilo que foi anunciado lá em Miqueias 5:2 se concretiza, é anunciado pelo anjo. E para quem que é anunciado? Novamente para pessoas simples, para pessoas trabalhadoras que estavam durante as vigílias da noite, enquanto as outras pessoas dormiam, enquanto as outras pessoas descansavam, esses pastores estavam lá nos campos, ao relento, cuidando de seus rebanhos. E a eles, primeiramente, é anunciado essa boa notícia de que o Salvador tinha nascido. Então, Belém, que é simbolizada por essa segunda coroa de Advento, é esse local aonde Deus, que é infinito, que é maior do que céus e terra, se torna um ser humano. Se torna um ser humano como eu, como você, e um ser humano simples, um ser humano que nasce numa estrebaria, né, que tem uma manjedoura como seu berço, né, e possivelmente restos de pasto, de palha, como o seu primeiro colchão, sobre o qual o menino bebê foi deitado, sobre o qual ele teve a oportunidade de descansar. Então, queridos irmãos, esse tempo que nós estamos falando aqui, não era um tempo fácil para o povo de Deus. Eram tempos muito difíceis. O povo de Deus havia sido escravizado pelo povo romano. Os romanos dominavam o mundo civilizado daquela época. E também dominaram o povo hebreu, o povo judeu, porque ali estávamos falando da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. O povo de Israel pagava tributos altíssimos, né? O povo judeu pagava tributos altíssimos aos romanos. Os romanos, além de ter ali seus soldados, o seu exército para manter a ordem, enviavam os cobradores de impostos, né? Nós podemos citar, por exemplo, o Levi, que foi até visitado por Jesus e convidado para ser apóstolo, né? E passou a ser chamado de Mateus. Ele era um dos cobradores de impostos. Também nós podemos citar o Zaqueu, né? Que quando soube que Jesus ia para Jericó, subiu na árvore para ver Jesus passar, porque a multidão era muito grande. E Zaqueu era um homem de uma estatura baixa. E Jesus, então, quando chega ao pé da árvore, diz: Zaqueu, desça, que hoje convém que eu vá na sua casa. E Zaqueu desceu, Jesus entrou na casa dele. E depois Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então nós temos informação de vários publicanos, que eram os cobradores de impostos. E havia, assim, uma tensão social muito grande, porque havia os líderes religiosos, que se dividiam entre os fariseus, os saduceus, tínhamos também os escribas, mas especialmente os saduceus, eles tinham uma forte influência religiosa e uma forte influência política sobre as pessoas. Havia também os zelotes, inclusive Judas, que foi um dos discípulos de Jesus, era um zelote. Os zelotes eram um partido político, e especialmente um partido reacionário, um partido que estava disposto a fazer frente à opressão, ao domínio romano. Havia também os essênios, os próprios romanos, porque havia pessoas do próprio povo de Israel que trabalhava, que servia os romanos, que recebia benefícios e apoiavam os romanos. Então, o contexto social, o contexto político e o contexto econômico eram muito complexos. Era muito complexo naquele momento. E as pessoas procuravam encontrar algo no que se agarrar.
procuravam encontrar algo que lhes desse esperança, algo que fizesse com que eles vissem uma luz no fim do túnel. Mas naquilo que estava ao redor delas, naquilo que poderia se ver, naquilo que era humano, nas pessoas humanas, nas instituições humanas, não havia esperança. Não havia esperança nenhuma. E é nesse contexto tumultuado, nesse contexto difícil, nesse contexto complexo, nesse contexto de uma total desesperança naquilo que o ser humano podia oferecer naquele momento, que Deus cumpre a sua promessa. Que o anjo aparece aos pastores e diz: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então veja, aquilo que Deus ofereceu estava acima e está acima de tudo aquilo que o ser humano articula, daquilo que o ser humano faz. O anúncio do anjo foi naquele momento específico para os pastores que cuidavam das ovelhas. Mas o anjo já deixa claro, essa notícia é boa, não é só para vocês. Essa boa nova não é só para vocês, é para todo o povo. Era para os romanos, era para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para os zelotes, para os essênios, para aqueles que não estavam ligados a nenhum desses grupos políticos. Essa boa nova era para todos. E essa oferta de vida, de perdão e de salvação que estava sendo feita é para todas as pessoas, para todo aquele que confia na promessa, conforme nós ouvimos no programa passado, para todo aquele que pela fé recebe aquilo que Deus veio oferecer através de seu amado Filho Jesus Cristo. Pois bem, quando nós olhamos o relato bíblico, nós vamos ver que diante de Jesus as pessoas se dividiram. Né? Inclusive, pessoas da família de Jesus, pessoas muito próximas de Jesus, talvez seus primos, os seus irmãos, muitos não o aceitaram, não o acolheram como o Messias. E também nesses diferentes grupos, muitos não o aceitaram como Messias. Nós podemos citar, por exemplo, Judas Iscariotes. O Judas era um zelote, era alguém ligado a um partido político, a um grupo político. Judas conviveu com Jesus 3 anos, ouviu todas as pregações de Jesus, as parábolas, as histórias que Jesus contou. Viu Jesus fazendo milagres como multiplicar pães, acalmar a tempestade, ressuscitar mortos, expulsar demônios de pessoas. Judas viu tudo isso e Judas não confiou em Jesus. Tanto é que traiu Jesus e recebeu algumas moedas de prata, se não me engano, 30 moedas, pelo ato de trair, de entregar Jesus àqueles que queriam a sua prisão e a sua morte. E a exemplo de Judas, nós vemos muitas outras pessoas, nos diferentes segmentos da sociedade, que fecharam seu coração, que rejeitaram aquilo que Deus estava ofertando, aquilo que Deus estava oferecendo através do menino que nasceu na manjedoura de Belém, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas nós também vemos muitas pessoas dos diferentes grupos, dos diferentes segmentos da sociedade que creram em Jesus. A primeira pessoa que nós podemos citar aqui é Maria. Quando nós pensamos em Maria, nós pensamos nela de uma forma assim, bastante romântica, daquela forma bonita como nós encenamos a história de Natal em nossas congregações ao longo dos anos. Mas se a gente pensar um pouquinho, é uma história bastante difícil. Naquele tempo, o adultério era punido com apedrejamento. Então vocês imaginam uma jovem que também veio de um lugar muito simples de Nazaré, que era de Nazaré, que estava prometida, que era noiva de um jovem chamado José, e de repente o anjo aparece para ela e diz: você vai ficar grávida, você está grávida. E você ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. E de repente ela começa a ver no seu próprio corpo todos os sintomas de uma gravidez. Como explicar uma gravidez dessa natureza? Quem acreditou nisso?
Quem confiou realmente nesta palavra de Maria, que ela tinha ficado grávida pelo poder do Espírito Santo? O próprio José duvidava. E num determinado momento, quando José estava dormindo, o anjo aparece em sonho para ele e diz, e confirma para José aquilo que tinha dito para Maria, que ele podia confiar que Maria tinha ficado grávida realmente pelo poder do Espírito Santo. E aí, certamente, Maria e José juntos enfrentaram muito preconceito e um grande risco, inclusive, de Maria ser apedrejada. Então, José assume Maria como sua esposa, até mesmo num ato de proteção, para que ela não sofresse a consequência da lei humana naquele período, que era o apedrejamento, que era a morte por apedrejamento, por ser considerada adúltera. Então, nós percebemos, assim, a fé de Maria, de José, em acolher, em acatar, em receber de Deus essa mensagem e essa sublime missão. E, assim como Maria e José, nós vemos também Ana, uma sacerdotisa que esperava o nascimento do Salvador. O próprio Simeão, que disse, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E muitas outras pessoas. E um que eu quero destacar aqui é um senhor chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, né? Fazia parte da liderança religiosa. E, de modo geral, assim, os fariseus perseguiram e foram os grandes responsáveis pela prisão e morte de Jesus. Mas Nicodemos foi um que confiou em Jesus. Tanto é que procurou Jesus numa certa noite, e esse relato está em João capítulo 3. E nesse contexto do diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós temos aquele bonito versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se aqueles que não creram, não receberam a esperança que provém da manjedoura e que provém da cruz de Jesus posteriormente, aqueles que creram receberam essa boa nova de alegria. E que boa nova é essa? Que esse Filho de Deus veio para cumprir a lei em nosso lugar. Ele veio para pagar a culpa que nós deveríamos pagar no inferno. Ele veio para sofrer o que nós deveríamos sofrer eternamente no inferno. Ele veio para nos absolver, ele veio para nos reconciliar. Ele veio para nos colocar de volta em comunhão com Deus, para que tenhamos vida aqui neste mundo em abundância e vida na eternidade, plena e eterna. Por isso, queridos irmãos, esse tema da manjedoura, ou melhor, esse tema da vela de Belém, melhor dizendo, onde efetivamente esteve a manjedoura, que foi o berço de Jesus, é um tema que nos faz olhar para o grande amor de Deus. O Deus infinito, ali naquele lugar simples, naquele contexto complexo, contexto político, social e econômico, esse Deus se torna simples como nós. Ele vem estar entre nós, ele se torna Emmanuel, o Deus conosco. E ele passa a viver a nossa problemática, ele passa, diríamos assim, a calçar as nossas sandálias, né? A sentir os nossos problemas, a viver os nossos problemas. E ele realiza por nós aquilo que nós jamais iríamos realizar. Hoje, queridos irmãos, nós vivemos um contexto bastante complexo, né? E vivemos o período, o tempo das fake news, né? das inverdades, das mentiras, das mensagens distorcidas. E também economicamente, politicamente, socialmente, vivemos uma situação muito complexa. Quando olhamos para as instituições humanas ao nosso redor, nos perguntamos em que dá para confiar? De onde pode vir alguma coisa boa para nós? Não estou dizendo aqui que nós não devemos confiar nessas instituições. Devemos confiar sim e devemos lutar para que elas sejam cada vez mais confiáveis. Especialmente orar por elas, pelas pessoas que exercem autoridade nessas instituições. Mas todas elas são muito falhas. Todas elas não podem nos dar aquilo que de fato nós precisamos para que tenhamos uma perspectiva para o resto da nossa vida e para a eternidade. Mas essa boa notícia que foi para todo o povo naquela época é também a boa notícia para o
todo o povo de nossa época e de todas as épocas que ainda virão, de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Por isso, o convite que Deus nos faz é para nós ouvirmos também essa voz do anjo. É para nós confiarmos também nesta boa notícia. É para nós acolhermos também essa boa nova que é de grande alegria e que faz com que a gente tenha esperança mesmo em meio a essa situação difícil que a gente vive. Essa boa nova nos dá esperança, inclusive quando nós estivermos no leito de morte, quando humanamente falando não tiver mais nenhuma perspectiva. Essa boa nova nos dá esperança, porque o Cristo, o Verbo que se fez carne, veio para nos trazer a vida que é eterna. Queridos irmãos, confiemos nesta palavra, usufruamos da melhor forma possível as comemorações desse tempo de Advento e que a vela de Belém nos faça lembrar sempre que Deus se fez conosco, que Deus está conosco e nele há perspectivas de uma vida em abundância aqui neste mundo e de vida plena e eterna no céu. Um forte abraço, que você e a sua família tenham um feliz e abençoado tempo de Advento e até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.